família, reconhecimento de documentos. Por exemplo, para a pessoa que foi condenada em um país pedir para cumprir sentença em outro país, isso aí são questões que o direito internacional privado trabalha, né? Então, o direito internacional privado, ele regula predominantemente relações de ordem privada, mas que existe o interesse público. Porque se não existisse interesse público, não havia regulamentação disso, tá? Pellomo dá um conceito mais completo, né? Ele diz que é um conjunto de normas de direito público interno, percebam aí, parece uma contradição, mas não é, que busca, por meio de elementos de conexão, encontrar o direito aplicável nacional ou estrangeiro, quando a lei comporta opção entre mais de uma ordem jurídica para solucionar o caso. Primeiro, ele coloca o seguinte: as normas de direito internacional privado geralmente são normas de direito público interno. Sim, por exemplo, o Código Civil. Pensem numa relação jurídica, o caso de um brasileiro casado com uma pessoa de outro país. Aquilo é regulado, aquela relação de direito de família é regulado pelo Código Civil. O Código Civil é uma norma de direito público interno, como vocês sabem. E através do elemento de conexão, e no caso de família, o elemento de conexão geralmente é o domicílio ou a nacionalidade da pessoa, ou seja, é um elemento de conexão pessoal, e aí vai definir qual é o direito que vai ser aplicado. Se é o direito nacional ou estrangeiro. Existe uma porção de regras que a gente vai estudar no decorrer da disciplina, e isso varia também de país para país, mas os países que adotam um sistema jurídico parecido, eles geralmente usam os mesmos elementos de conexão. Ou, pelo menos, da mesma ordem. Por exemplo, capacidade da pessoa. Ou seja, para dizer se a pessoa é maior ou menor, geralmente no mundo, e principalmente no sistema jurídico nosso, que é o civil law, se usa dois critérios. Ou domicílio, que é mais comum aqui no continente americano, no caso do Brasil, ou seja, você é maior de acordo com a norma do teu domicílio. Então, se você é domiciliado no Brasil, não importa a tua nacionalidade. Você é maior ou tem capacidade jurídica de acordo com as normas do seu domicílio. Já nos países europeus, se usa a nacionalidade, ou seja, você é capaz, do ponto de vista jurídico, de acordo com a norma da sua nacionalidade. Só que aí você diz, são dois elementos distintos. Não, é elemento pessoal. Tanto o domicílio quanto a nacionalidade, porque diz respeito à pessoa. Por exemplo, em relação a propriedades, imóveis, aí é um elemento de conexão real, que tem a ver com direitos reais. Se for considerada a autonomia das partes, é voluntário. Mas nacionalidade e domicílio são elementos de conexão pessoais, ou seja, que estão na mesma classificação. Uma coisa bem interessante é que não existiam regras de direito internacional privado na antiguidade. A antiguidade é aquele período histórico, né, que vai da invenção da escrita até a queda do Império Romano no Ocidente. Havia direito internacional público na antiguidade, com certeza, diplomacia, a gente já falou isso no período passado. Aquelas normas mesmo, as imunidades de diplomatas, aquilo ali é coisa que surgiu na antiguidade como direito costumeiro, né? Isso foi positivado já no século passado, no século XX. Mas direito internacional privado realmente não existia na antiguidade. Por que isso? Porque na antiguidade o direito era muito territorial, sabe? Ele era aplicado naquele território. Uma coisa também que a gente tem que considerar é que na Roma Antiga e na Grécia Clássica, os direitos dos estrangeiros eram muito restritos. Tem um livro muito bom, que eu não sei se você já ouviu falar, que é o livro de Fustel de Coulanges, ou de Coulanger, como quiser. Meu francês é nada, né? Eu não falo francês, mas acredito que a pronúncia é Fustel de Coulanges.
Cidade Antiga. Tem, inclusive, esse livro aí dos clássicos do professor Tabosa e do professor Tito Ferreira. Vocês podem achar esse livro. É a Cidade Antiga. Aí ele coloca como era a sociedade de Roma, como era a sociedade da Grécia. Em Roma, e eu já falei isso em direito internacional público, os estrangeiros tinham o ius gentium, que era o direito da gente, né? Eles tinham menos direitos do que os cidadãos, mas tinham alguns direitos. Inclusive, não sei se vocês lembram, eu falei que Pilatos, na Bíblia, insiste para que Jesus se defenda, não porque Pilatos fosse bonzinho, mas porque Pilatos era romano e, sendo um magistrado romano, ele não poderia condenar ninguém sem um contraditório. Então, quando Jesus não se defende, Jesus não ajuda no estabelecimento do contraditório e isso irrita Pilatos, né? Porque ele não poderia condenar um homem livre sem esse direito ao contraditório. Por outro lado, na Grécia, pessoal, os estrangeiros praticamente não tinham nenhum direito e o estrangeiro ele tinha que ser em uma espécie de tutoria, apesar que eles não usavam esse termo. Tem um nomezinho, eu esqueci agora. E era o seguinte, um estrangeiro que morasse numa cidade grega, ele tinha que ter um cidadão que era responsável por ele, como se fosse um tutor. Eu tenho um termo para isso. Eu esqueci o termo agora. Acho que lá em Coulanger fala. Mas, enfim, percebam que em Roma e na Grécia, mais ainda, os direitos estrangeiros eram muito restritos. O estrangeiro ele só tinha direito no seu país de origem. Tá? E não havia essa noção de que, só vai surgir muito depois, de que a lei de um país pode ser aplicada em outro. E, na verdade, essa é a base do direito internacional privado, é a noção de que uma norma de um país pode ser aplicada em outro país. É a noção de que um juiz brasileiro, por exemplo, pode aplicar a norma de outro país, a depender das circunstâncias. Em Roma, né, a princípio, os estrangeiros poderiam ser vendidos como escravos e ter seus bens sequestrados. Essa situação mudou a partir do ano 242 a.C., quando se desenvolveu o ius gentium, que é o direito da gente que eu estava falando, e se criou o pretor peregrino para resolver pendências jurídicas ligadas a estrangeiros. Esse pretor peregrino é como se fosse uma mistura de... É porque Roma ainda não havia total separação de poderes, entendeu? Então, esse pretor era como se fosse uma mistura de juiz, funcionário público e promotor. Ele juntava essas funções, né? Tinham vários pretores, acho que vocês lembram de história, tinha os pretores da plebe, que era para defender os direitos dos plebeus. Também foi criado aproximadamente nessa época também. E tinha um pretor peregrino que zelava pelo direito dos estrangeiros, né? Mistura de juiz com promotor e com servidor do Poder Executivo também. Na Bíblia, existem, já que a gente está falando de Bíblia, né? Existem passagens simpáticas aos estrangeiros, determinando que estes não deveriam ser oprimidos na antiga Israel. Então, na Bíblia se pede, principalmente do Velho Testamento, que os estrangeiros não fossem maltratados. Inclusive, não sei se vocês que gostam de ler os primeiros livros da Bíblia, tem lá, dizendo assim, não maltratarás o estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Né? Até usando o exemplo do período que o povo de Israel passou no cativeiro egípcio. Né? Na antiguidade, em regra geral, os estrangeiros não tinham direito pela absoluta territorialidade das leis, ou seja, uma lei só era válida no território do país que emitiu ou da cidade. Né? Porque, lembrando, na antiguidade havia muitas cidades-estados, principalmente na Grécia, né? Cada cidade era independente. Depois isso ocorre também em outros lugares, mas a Grécia tinha essa perspectiva de cidades-estados independentes. A própria Roma surge como uma cidade-estado, né? Mas que se torna um grande império, mas a princípio era uma cidade só. Então, era só aplicado ali, não em outros lugares. Somente a partir da invasão bárbara do Império Romano, já no século V, né, no finzinho da Antiguidade, da passagem da Antiguidade para a Idade Média,
é que surge a ideia da personalidade da lei, através do qual cada ser humano passa a ser julgado de acordo com a sua tribo, povo ou nação. Então, foi os bárbaros, a gente usa esse termo bárbaro de forma pejorativa hoje, mas hoje em dia já se sabe que eram povos extremamente complexos, né? E que tinham uma cultura muito interessante, bárbaros germânicos, a maioria deles, né? Também tem os celtas, outros povos. E aí, com essa invasão bárbara do Império Romano, que vai dar origem aos reinos medievais, aí sim, passa a ter a noção de que cada pessoa é julgada de acordo com a sua lei de origem. Então, se você era bárbaro, você é julgado de acordo com a lei das tribos bárbaras. E aí tem várias tribos, visigodos, saxões, vândalos, né, que a gente usa hoje como um termo pejorativo também, mas era uma tribo bárbara, alanos, etc, 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 suevos, e aí vai. A partir da morte de Carlos Magno, né, o imperador Carlos Magno, no século IX, se restabelece a territorialidade durante o feudalismo, pois o senhor feudal, dentro do seu domínio, admitia somente a sua própria lei, que é outra perspectiva que se tem. No feudalismo, gente, vocês sabem, né? Inclusive o senhor feudal, e vocês que gostam de Game of Thrones, ali é uma sociedade feudal estilizada. Então, cada senhor feudal, ele tinha a sua própria lei, inclusive muitos até cunhavam moeda, cobravam pedágio para passar pelas terras deles, etc. Ele só admitia a sua própria lei, não admitia a lei de outro feudo. Aliás, muitas vezes ele não admitia nem a lei real, porque, em tese, os senhores feudais, eles tinham obediência ao rei, mas na prática não era bem assim, não. Na prática, cada senhor feudal mandava e criava suas próprias leis. Por volta do ano 1100, na Universidade de Bolonha, que é a mais velha da Europa, mas não é a mais velha do mundo, tá? E não sei se vocês sabem, as primeiras universidades surgiram no mundo muçulmano. E na Idade Média, os muçulmanos eles tinham a vanguarda do conhecimento científico da humanidade, né? E as primeiras surgem realmente no mundo muçulmano. Agora, a mais velha da Europa é Bolonha. Bolonha, na Itália. E aí surgiu a Escola dos Glosadores, que buscava, melhor dizendo, nas leis romanas, a regulamentação sobre estrangeiros para solucionar conflitos normativos. Os glosadores, gente, eram uma escola hermenêutica e eles faziam uma coisa que até hoje no direito a gente estuda de forma parecida, que são aqueles códigos comentados ou anotados. Então, eles pegavam, por exemplo, o Código Justiniano e eles faziam, abaixo de cada artigo do código, eles colocavam os comentários, que seria justamente a glosa. Glosa em português e latim no sentido diverso, né? Então, ali eles adaptavam para a realidade medieval. Mas esse movimento começou lá em Bolonha. Bolonha é a mãe das universidades do mundo ocidental. Sim, é uma das melhores, tradicionais, né? Com certeza é uma grande universidade que até hoje existe. Tem outras também da Itália, Pádua também. Pádua é muito boa também. Sim, João Marcos, aluno de RI, estava lá, fez parte do nosso projeto. Muito boa a Universidade de Pádua. Pádua fica, para quem não sabe, Pádua fica perto de Veneza, na região de Veneza, no Vêneto. E é bem interessante. O próprio Santo Antônio ensinou lá em Pádua, na Universidade de Pádua. Santo Antônio, para quem não sabe, era português, né? Ele vinha de uma família, inclusive eu já passei lá na casa de Santo Antônio. Sim. Antônio, ele estudou e acho que ensinou também lá. Ele ensinou e estudou lá. Inclusive tem as relíquias dele lá, porque se disputa. Ele nasceu em Lisboa,
Aí o povo diz, é Santo Antônio de Lisboa. Eu diz, não, é Santo Antônio de Pádua, porque ele passou a maior parte da vida adulta dele em Pádua, estudando e ensinando lá, né? Mas tem muita gente famosa, realmente, que estudou em Pádua. Bolonha. Ah, na Itália, só uma curiosidade boba. Na Itália, ninguém chama molho à bolonhesa de molho à bolonhesa, tá? É ragu. Galileu, sim, Galileu, isso mesmo. Galileu, exatamente. Galileu ensinava lá em Pádua. Tem mais, tem muita gente. Então, pessoal, se vocês forem na Itália procurando macarrão, forem em Bolonha procurando macarrão à bolonhesa, não é. Macarrão não chama macarrão à bolonhesa. Colombo também? Colombo. Colombo era genovês, né? Aliás, essa polêmica. Se era genovês, espanhol ou português. Eu sei que a mulher dele era portuguesa. Sevilha? Ah, Córdoba, certo. Durante a Idade Média, gente, prosseguindo aqui, inúmeras cidades comerciais, principalmente as repúblicas autônomas do norte da Itália, como Florença, Veneza, Pisa, passaram a criar o seu próprio direito, chamado Estatuto. Esse estatuto era como se fosse a lei orgânica dessas cidades-estados, só que elas eram independentes, tá? Elas eram repúblicas. Veneza mesmo foi uma república há quase 1000 anos, independente, Sereníssima República de Veneza. E essas cidades como Florença, Pisa, também eram repúblicas, só que a mais importante, com certeza, foi Veneza. Né? A influência que teve no Mediterrâneo, o período, a própria língua, para vocês terem ideia, a língua deles era uma língua diferente do italiano, padrão de hoje, era o Vêneto, e o Vêneto é mais parecido com o catalão do que com o italiano padrão de hoje, né? E Veneza era extremamente importante. E aí tinha o seu estatuto. O estatuto era a lei orgânica da cidade. Aonde? Foi na época de Napoleão que a República de Veneza caiu. Napoleão Bonaparte invadiu, aí ela deixou de ser independente. Aí passou para a Áustria. Aí, quando foi na época da unificação italiana, o Piemonte conquistou o Vêneto, a Áustria. Né? Aí juntou a Itália. E, inclusive, a maioria dos descendentes de italianos no Brasil são da região do Vêneto. A maioria. Por quê? Porque a mãe de Dom Pedro II era uma princesa austríaca. Então, ela organizou, eles organizaram a partir dali um movimento de 20 pessoas naquela região que era dominada pela Áustria. Por exemplo, os italianos que migraram para os Estados Unidos, a maioria do sul da Itália. E no Brasil, a maioria do norte. Justamente por isso, pela influência que se tinha com o governo do Império Austro-Húngaro. Né? Eles tinham essa influência. É outro perfil. Bem interessante. Já, se algum de vocês é Cavalcante, os Cavalcantes são de Florença. A origem da família Cavalcante é de Florença, da Toscana, que é justamente o italiano, que hoje a gente tem como italiano padrão, se originou naquela região de Florença. Né? Tem Di Cavalcante e tem só Cavalcante com I mesmo. Mas o mais correto é com I, porque no italiano... Sim, no italiano, para vocês terem ideia, no italiano, plurais é com I, como é no latim, se for masculino, se for feminino é IE. Porque é a língua mais próxima do latim, né? Então, por exemplo, ópio, que é olho italiano, né? É plural, olhos é ópio. O homo, que é homem, né? O homem. Já a mulher é dona, em italiano. Moglie é esposa. Moglie é esposa, não é mulher no sentido da pessoa sexo feminino, não. É dona. Aí, plural, mulheres. Done. Done. D-O-N-N-E.
Dona. Eles gostam de colocar o mesmo. Sim, dona e dona. Bom, pessoal, prosseguindo aqui. E o intercâmbio entre essas cidades, que cada um tinha sua lei, passou a demandar soluções jurídicas para eventuais conflitos de leis, porque eram cidades comerciais, tá? A própria Veneza, Florença mesmo. Eram cidades que viviam do comércio. No século XIV, já no finzinho da Idade Média, surge o mestre italiano Bartolo, considerado o pai do direito internacional privado e um dos chamados pós-glosadores. E não se limitava a interpretar o direito romano, né? Somente o Código Justiniano. O Código Justiniano, gente, é muito parecido com o nosso Código Civil de hoje. Mas a criar, a partir de comentários sobre a glosa, um direito novo. Bartolo e esses pós-glosadores, eles criavam propostas concretas para resolver conflitos de direito internacional privado. Alguns são usados até hoje, alguns critérios que eles pensaram aí no finzinho da Idade Média. Então, algumas soluções adotadas pelos italianos nessa época são usadas até hoje pelo direito internacional privado. Por exemplo, para bens imóveis, prédios, fazendas, isso até hoje eu ainda não achei exceção. Mas até hoje é a lei da localização da coisa, não importa a nacionalidade ou domicílio do proprietário. Se você tem imóvel em um país, é regido pela lei daquele país, tá? Eu tenho você falar dessa para valer, e direito internacional vai contestar e falar justamente sobre o bem imóvel. E era um casal, ele era brasileira, eles foram se divorciar. Acho que eu sei dessa questão, né? E se localizava no Brasil. Aí para a justiça competente no Brasil. A brasileira, ela localização. Sim. Sim. A lei brasileira e a justiça. Agora tem uma coisa. A Lídia me disse que não aceita, mas hoje em dia isso aí. Aliás, não era nem para entrar nisso, mas como eu já comecei a falar, eu vou falar. A lei me diz o seguinte, que o juiz brasileiro é competente para decidir questões sobre imóveis situados no Brasil. Porém, hoje em dia, já tem ocorrido pelo STJ muita homologação de sentença estrangeira que verse sobre imóveis do Brasil, desde que utilize a lei brasileira e não haja conflito. Tá certo? Inclusive, isso é uma questão jurisprudencial. Mas faz sentido, porque não está sendo violada a lei brasileira. Não, Exato. E se não há conflito entre as partes, então o próprio STJ tem homologado muitas decisões sobre imóveis consensuais. Aí tem que dar entrada aqui no Brasil. Posso. Em relação a bens imóveis, percebo, inclusive, Mausooli, ele, no começo do capítulo sobre isso, ele tem um pequeno vídeo que ele fala sobre essa questão que a jurisprudência acabou ignorando a letra da lei. Porque a lei, a princípio, ela colocava aqui, para imóveis situados no Brasil, a competência deveria ser da lei e do juízo brasileiro, do foro brasileiro. Só que o próprio STJ tem admitido homologar sentenças que versem sobre imóveis situados no Brasil, desde que seja utilizada a lei brasileira, o juiz estrangeiro julgue a partir da lei brasileira, e desde que não haja conflito entre as partes. Entendeu? Se não houver conflito entre as partes, sem problema. Se houver, ele vai mandar dar entrada aqui no Brasil, não vai aceitar homologar sentença estrangeira. Sucessão, o domicílio do falecido, que até hoje no Brasil é utilizado, em outros países também, tem países que usam nacionalidade, tá? Não é todos que usam domicílio, não. Europeus, principalmente. Europeus, né? Europeus. Muitos. Europa Ocidental, Alemanha, acho que Itália, a própria Espanha, se eu não me engano, também é. Contratos, o lugar da celebração do contrato.
Delitos, a lei do lugar do ato delituoso, onde ocorreu o crime, né? E aí vai. Reparem que, apesar disso ter sido pensado há uns 700 anos, até hoje, muitos desses critérios são utilizados. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho das escolas estatutárias. A escola estatutária francesa, no século XVI, criada por Bertrand d'Argentré, distinguia os estatutos reais de coisas e os pessoais. Pessoais geralmente ligados à nacionalidade e domicílio, né? Mais tarde admitindo os mistos. Essas escolas estatutárias, pessoal, elas focavam muito na doutrina, sabe? Eram muito teóricas. E aí tinha o Estatuto Real para regular o direito das coisas e os pessoais focados no domicílio e na nacionalidade. A escola estatutária holandesa do século XVII, né, que é o século de ouro dos Países Baixos, tendo como expoente búlgaros Huber e Rodenburg, seu criador, adotou o critério absoluto da territorialidade dos estatutos, tanto os reais quanto os pessoais, ou seja, valia de acordo com a lei da origem da pessoa. Aí é um retrocesso. E não conseguiu prosperar, tá? Mas era um retrocesso, ou seja, voltar para a exclusiva territorialidade das leis. No século XVIII, no século seguinte, surge a escola alemã, no qual se destacam Herr e von Coxey, que já adotam uma abordagem eclética, né? Mescla estatutos reais, pessoais e mistos. Reais relativa a bens, pessoais, geralmente nacionalidade e domicílio, e mistos que misturam as duas coisas. Porém, pessoal, essas escolas estatutárias, elas vão ser substituídas pelo movimento de codificação, no qual você cria normas objetivas de direito internacional privado, cria códigos, tanto dentro do Código Civil como na legislação à parte. Tá? Tem países que adotam dentro do Código Civil, como, por exemplo, a Espanha, a França. Já tem outros países, geralmente aqueles que mudaram há pouco tempo, como a Itália, a Alemanha, a Suíça, eles têm, como o Brasil, uma lei à parte só para direito internacional privado. Então, vão surgir várias normas de direito internacional privado em vários países. A exemplo da França, em 1804, no Código Napoleão. Na Itália, em 1865, já mudou, viu? Não é mais essa norma. É uma lei especial na Itália. E na Alemanha, em 1896, que também mudou, tá, gente? Não é essa norma, não. Mas esse movimento de codificação é igual ao do direito geral, né? A partir do final do século XIX, e metade, aliás, a partir do final não, a partir do começo do século XIX vai ter todo o movimento de codificação do direito. E aí você vai criar normas objetivas de direito internacional privado. Ainda no século XIX, vão despontar grandes precursores do estudo do direito internacional privado, como History, que era americano, Savigny, alemão, apesar do nome dele, Savigny era alemão, tá? O nome dele é em francês porque inclusive ele era barão, né? Ele era descendente de huguenotes, protestantes franceses que se refugiaram na Alemanha. Então, por isso que ele tem esse sobrenome. Porque as pessoas dizem, não, Savigny, quem tem esse nome? Porque vocês sabem que ele é também bastante estudado em direito civil, em hermenêutica, os métodos hermenêuticos. Foi ele que sistematizou. Sim, Savigny. Mas ele é muito importante no direito civil e no direito internacional privado também, tá? E o Mantini, que é italiano. Então, esses autores aí vão surgir no século XIX, tá? O Joseph History era juiz da Suprema Corte norte-americana, né, e professor da Universidade de Harvard. Ele propôs substituir a gentileza ou a cortesia
pela busca da boa justiça na aplicação do direito estrangeiro. Antes dele, se dizia, se aplica o direito estrangeiro por uma questão de cortesia, ou seja, é um favor. Não, não é um favor. Né? A doutrina dele defendia o seguinte, em relação à capacidade das pessoas, além do domicílio, que até hoje é o mais adotado no continente americano, inclusive nos próprios Estados Unidos, tá? Não é só no Brasil, não. Isso tem a ver com o Código Bustamante. O Código Bustamante ele acabou padronizando no continente a capacidade da pessoa de ser definida pela lei do domicílio, não pela nacionalidade. Por quê? Porque, por exemplo, o continente americano, inicialmente, a maior parte, embora hoje, principalmente os Estados Unidos, continua sendo, era um lugar de imigração. Então, vamos dizer que a pessoa tinha saído de um lugarzinho da Europa, de um reino que tinha deixado de existir. Aí a pessoa ia ser capaz, de acordo com o seu reino distante? Não. Se a pessoa estava morando nos Estados Unidos ou no Brasil, a pessoa ia ser julgada capaz de acordo com a legislação do país que a pessoa estava vivendo. Entendeu? Por isso que essa perspectiva da questão da lei do domicílio, tanto para a capacidade quanto para a sucessão. Mas aí é o Código Bustamante quem promove essa padronização, tá? Capacidade para contratar, a lei do lugar do contrato, a lei do lugar em que o contrato foi celebrado. Era a proposta dele, né? Bens imóveis, mesmo critério, lei do lugar na sua situação. Nenhum país que eu conheço admite que lei estrangeira verse sobre imóveis localizados no seu território. Casamento, a lei do lugar da celebração. Divórcio e relação dos cônjuges, a lei do atual domicílio do casal. Tem legislações em países que colocam a lei do primeiro domicílio ou da nacionalidade. Isso varia de país para país. Esse aqui é domicílio conjugal, né? Com Savigny, surge a ideia de universalismo no direito internacional privado. Savigny propunha parâmetros universais para o direito internacional privado, que ele achava que todos os países deveriam adotar as mesmas normas de direito internacional privado. Para ele, pessoal, o domicílio é o elemento de conexão por excelência. Para ele, apesar que hoje em dia a Alemanha, que é a terra dele, né, usa mais a nacionalidade, mas ele achava que o melhor elemento de conexão para o direito nacional privado, para indicar a norma aplicada, é o domicílio. Savigny, por sua vez, pronto, outra coisa que existe até hoje, e a gente vai ver no ponto 2. Acho que dá para começar o ponto 2 hoje, mas não dá para terminar com certeza. Savigny, pessoal, defendia que 4 institutos jurídicos eram inaplicáveis no direito internacional privado. Porque, deixa eu voltar aqui, acho que eu falei isso na aula passada. Até hoje, a gente sabe que o direito internacional privado, ele permite que a norma de um país seja aplicada em outro. Só que não é todo tipo de norma. Tem normas que só podem ser aplicadas no país de origem, por questões de ordem pública, por questões de fraude à lei, porque é considerado um instituto rejeitado em outro país. E na época dele, tinha alguns institutos jurídicos que existiam e que eram considerados inaplicáveis fora do território do país que emitiu. Claro, esse instituto jurídico era válido no território do país que emitiu, mas não em outro. Não poderia ser reconhecido em outro país. Exemplo, a poligamia. Poligamia, vocês sabem, é o casamento de um homem com várias mulheres, né, como tem na legislação muçulmana. Então, só é válido no país que emitiu ou em países que reconheceram. Morte civil. O que é morte civil? Morte civil é o seguinte: quando a pessoa era condenada à pena de morte, a sentença às vezes já dizia que a pessoa estava civilmente morta, ou seja, não poderia praticar mais nenhum ato jurídico antes da execução da sentença. No período que a pessoa ficasse esperando a execução da sentença, a pessoa já estava legalmente morta. Isso era morte civil. Faziam isso para a pessoa não dispor dos bens, etc. Né? Então, isso era morte civil.
Ele diz, não, é a morte executada por civis. Não, é o que eu estou falando. Podem pesquisar. Morte civil. Hoje em dia, acho que nenhum país adota mais morte civil, não. Mesmo os países que têm pena de morte, como Estados Unidos ou China, você continua vivo e no exercício de seus direitos enquanto não é executado, tá? Escravidão, ainda havia na época dele, né? O Brasil, inclusive, né? Então, escravidão também, instituto jurídico somente no país que adotasse a escravidão. Né? Acho que na época que ele escreveu, não só o Brasil, muitos países ainda tinham, Estados Unidos, acho que ele escreveu, quando ele escreveu Estados Unidos ainda tinha escravidão. Vocês sabem que foi abolida na década de 1860, a escravidão nos Estados Unidos durante a Guerra Civil, né, americana. Em Cuba também chega bem próximo. Cuba, acho que os três últimos aqui do continente foi Brasil, Estados Unidos e Cuba, a abolir a escravidão. Proibição de aquisição de propriedade imobiliária por judeus. Então, em muitos países da Europa, isso é uma prática medieval. Os judeus eram proibidos de adquirir imóveis. Inclusive, um dos motivos pelos quais os judeus realizam, né, durante muito tempo, se dedicaram ou a profissões liberais, ou ao comércio, porque eles não poderiam ter propriedades imobiliárias, tá? Então, não poderiam ter fazendas, só poderiam morar em imóveis alugados. Por que isso? Porque na Idade Média, gente, a propriedade da terra era considerada uma dádiva real. Inclusive, muita gente, proprietários de terra, eles conseguiam terras se tornando vassalos de senhores feudais. Então, por exemplo, Portugal e Espanha mesmo, acho que até 1700 e pouco, só pessoas que tivessem origem nobre poderiam ter propriedades imobiliárias, tá? Mudou com o Marquês de Pombal, se eu não me engano. Várias designações foram utilizadas para denominar o direito internacional privado. Então, aqui falar um pouquinho do histórico da disciplina, né? Então, essa disciplina, em inglês, é International Private Law, e já foi chamado de Direito Privado Internacional, que é parecido, né? Direito Privado Humano, que é um pouco mais abrangente, Direito Extraterritorial, que diz respeito a uma das características que é aplicar o direito fora do território, né? O direito do país. Direito interespacial, não acho muito legal, porque as pessoas já pensam em coisa de espaço, essas coisas, mas tem um sentido que é um direito aplicado fora da área de origem, né? Direito civil internacional não dá certo porque ele não trabalha só com direito civil, trabalha com outras áreas também. Hoje trabalha com consumidor, trabalha com direito de trabalho, questão Não, mas aí é civil, né? É civil. Conflito de leis, que aí é só conflito de leis é só um assunto, né? Da disciplina, não é toda. E etc. A maioria dos doutrinadores defende a autonomia do direito internacional privado, pois este não possui objeto, institutos, fundamentos e métodos próprios. Olha, hoje em dia, a maioria das faculdades tem a disciplina de direito internacional privado, a ACES passou a adotar a partir da matriz curricular de vocês, tem o seu objeto de estudo, tem os seus institutos jurídicos, tem os seus fundamentos e princípios e também os seus métodos, né? Então, os principais, o direito internacional, gente, ele adota uma pluralidade de métodos entre os principais. O método territorial, que analisa uma norma vigente em um determinado território. O método conflitual, que estabelece princípios para resolver conflitos entre leis de diversos países que incidem numa relação jurídica. E o método material, que tem a ver com a área, por exemplo, pode ser reais, famílias, sucessões, tem a ver com a matéria da área no qual é pesquisada. E o método imperativo, que estuda as disposições quando não há direito disponível e há interesse público.
Augusto Teixeira de Freitas, prosseguindo aqui, foi o pioneiro do estudo do direito internacional privado no Brasil, no século XIX. Teixeira de Freitas é um professor lá da Bahia, né? Inclusive a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia tem o nome dele. E ele, pessoal, era seguidor de Savigny. Tem uma cidade na Bahia com o nome dele. Tem Lauro de Freitas e Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas é no sul da Bahia, Lauro de Freitas é pegada a Salvador. Ele era seguidor de Savigny e defendia o domicílio como principal elemento de conexão. Ele achava que o domicílio deveria ser usado como elemento de conexão predominante. Agora, perceba o seguinte, nenhum país hoje, isso já foi tentado no passado, ele adota um elemento de conexão só. Tem vários, viu? Pode ter o predominante. No Brasil tem o predominante, que é o domicílio, mas nenhum país adota um só, não. Em 1906, Clovis B. Vilacqua, e vocês sabem que foi quem fez o Código Civil de 1916, né? Publicou no Brasil o livro Princípio de Direito Internacional Privado, no qual defendia a nacionalidade como principal elemento de conexão, por ser mais duradoura que o domicílio. Já ele seguia outra tendência que também é forte, né, de colocar a nacionalidade como principal elemento de conexão. Mas no Brasil acabou seguindo a ideia de Teixeira de Freitas, e a nacionalidade é usada em algumas circunstâncias, mas o principal realmente é o domicílio. A disciplina de Direito Internacional Privado começou a ser ensinada no Brasil em 1907, na atual Faculdade de Direito da UFRJ, que era a Faculdade Nacional de Direito, que fica lá no Rio de Janeiro, né? Hoje é da UFRJ, que tem, no Rio de Janeiro tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fica na cidade do Rio de Janeiro, e tem a Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói. E pronto, pessoal, referências, os autores, tem aí Delommo, né? O livro de Delommo que é muito bom, tem o livro do Dollinger e tem o livro do Mauswolli, ele que recomenda sempre, né? Direito Internacional Privado, eu acho que o melhor desses autores realmente é o Delommo, mas Mauswolli, que cada vez mais está melhorando o livro dele, não chega no mesmo nível do livro de público, mas ele tem tempo para isso, porque Delommo já está com atualizador, tem 80 anos, né? E Mauswolli não, é novo, né? Tem 40 e poucos anos. Pronto, pessoal, vamos lá. Vocês têm alguma pergunta? A gente terminou o ponto 1, a gente tem alguma questão? Eu estou olhando o chat também, quem tiver remoto pode perguntar. Inclusive, semana que vem não tem aula, né? Vocês estão sabendo que a SES vai dar uma... A SES não, as instituições privadas que estão funcionando, elas vão dar um feriado de carnaval, apesar que a maioria dos municípios e estados não vão adotar, o que é bom, né? Essa perspectiva que a gente está vivendo. Mas, como está previsto no calendário adicional, a instituição, até segunda ordem, vai dar esse recesso, né? Então, a gente vai ter esse recesso. E depois do recesso, pronto, depois do recesso, eu tenho a minha semana pronto. Fiquem de olho no cronograma que tem a semana de estudos individualizados, que a minha vai ser, deixa eu olhar aqui no caso da turma de vocês, vai ser dia 23, eu não vou dar a aula aqui, aí vocês têm que entregar dos 2 primeiros pontos, o estudo dirigido e o exercício de fixação. Eu vou começar agora o do ponto 2, né? Eu vou começar o ponto 2. Não vai dar tempo para a gente terminar o ponto 2 agora, até porque essa aula, como vocês sabem, só é no primeiro horário. Mas dá para a gente ver o comecinho. Pronto, gente. Alguma pergunta? Não? E eu vou fazer como eu sempre faço também. Eu vou deixar no comecinho de março um artigo com um exercício complementar.
Eu ainda não decidi qual vai ser o artigo que eu vou escolher para trabalhar com vocês. Teve um artigo, tem vários, eu, graças a Deus, eu tenho publicado vários artigos, inclusive com alunos. Saiu um agora sobre asilo, mas ainda não estou com esse trabalho disponível, só recebi só a cópia do trabalho. Eu fiz com orientando, era o TCC dele, aí a gente adaptou e foi publicado em Minas Gerais. A professora lá de Minas Gerais está fazendo uma coletânea sobre asilo diplomático, é bem interessante. Ele aborda dois casos. O caso Gutierrez e o caso Zelaya sobre asilo. Seria interessante, mas é porque eu estou sem... a professora vai me mandar o livro com a coletânea e não foi publicado em PDF. Obrigado, Oswaldo. Aí eu vou ver. Tem outro artigo que foi publicado, aí é só meu, no programa de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Aí talvez eu trabalhe esse. Vamos ver, vou selecionar qual é o que eu vou deixar. Aí vale um ponto extra, tá? Aí também vocês precisam entregar no dia 1º de abril. Já perto do período de provas. As provas de vocês devem ser na primeira semana de abril. E as da primeira unidade. Segunda unidade deve ser na primeira semana de junho, aproximadamente. Certo, gente? Provavelmente não vai ser antecipado. Eles não estão antecipando nos últimos 2 períodos as provas do 10º, porque a colação de grau do 10º acaba sendo depois. Ainda não tem data de previsão. Pronto, gente. Agora eu vou começar o ponto 2, tá? Eu vou só começar. Deixa eu fechar aqui. É fontes. É pequeno, mas fontes. Bom, pessoal, ponto 2, fontes do direito internacional privado. As fontes do direito internacional privado são as mesmas do público? Não. Tem algumas em comum, mas, inclusive, a prevalência não é igual, tá? Existem 2 categorias de fontes do direito internacional privado. Fontes, lembrando lá do comecinho do curso, de onde provém o direito, existe analogia com fonte de água, por conta dos romanos, né, que usavam esse termo de fonte jurídica. Então, isso é uma herança de Roma também. Então, no direito internacional privado, a gente tem as fontes internas, que seria a lei de cada país. Olha, pessoal, concretamente, eu vejo muito concurseiro, e com todo respeito a quem ensina para concurso, eu não ensino, nunca ensinei. Já fui convidado, mas não é meu perfil, não é porque eu acho que não tem importância, é porque cada um tem um perfil, e eu não ensino para conseguir concurso. Só que eu escuto nessa área, muita gente que ensina em conseguir concurso, e estudar a LINDB resolve o direito internacional privado. Não. Concretamente falando, se a pessoa, por exemplo, quer advogar ou quer atuar na área de direito internacional privado, a pessoa tem que buscar a legislação dos países. Então, se você tem uma relação jurídica, por exemplo, que envolve um casal que é brasileiro e italiano, um é brasileiro e italiano, como vocês quiserem, você vai ter que pesquisar a legislação italiana. Concretamente falando, a LINDB é necessário que você conheça a LINDB, a gente vai estudar a LINDB. Mas, do ponto de vista prático, se a pessoa quer atuar nessa área, você vai ter que pesquisar a legislação do país. Hoje em dia, isso é muito facilitado, porque você tem bancos de dados com a legislação dos países. Claro, isso demanda também que você tenha domínio de algumas línguas estrangeiras, especialmente do inglês, se a pessoa quer trabalhar com essa área de direito internacional privado, realmente vai ter que saber, pelo menos, ler inglês.
E lembrando, aprender a ler o idioma é diferente de você aprender a falar o idioma. Você, às vezes, pode saber ler o idioma. Por exemplo, quando eu estava aqui na faculdade, eu fiz 2 anos de inglês instrumental para passar no mestrado. Passei e no mestrado, praticamente, várias disciplinas só estudava textos em inglês. Para o gasto, mas não tinha a prática de falar. Isso aí eu fui adquirir depois. Então, voltando aqui, nas fontes internas, é a legislação interna de cada país, e que se você resolve, vai trabalhar com questões que envolvam direito internacional privado, você vai ter que estudar e pesquisar a legislação do país, tá, que você trabalha. Mas hoje, em tempos da internet, isso é a coisa mais fácil do mundo. Eu imagino, até os anos 90, como era difícil para você resolver uma questão de direito internacional privado, porque você ia ter que ir para o consulado, principalmente aqui no interior, né? O máximo que você podia fazer é ir para a capital procurar se tinha um consulado daquele país para pedir uma certidão, para saber se tinha norma vigente sobre aquilo ali. Externas são tratados, etc., né? Então, fontes internas e externas. Inclusive, há muitos tratados de direito internacional privado. E tem fontes que tanto podem haver no âmbito externo ou interno, como, por exemplo, a doutrina, que é a literatura, né, a jurisprudência, ou o costume. Tanto pode ter no aspecto interno quanto externo. Delommo classifica as fontes do direito internacional privado na seguinte ordem. Aí é da mais importante para menos. Primeiro, a mais importante é a lei. A lei enquanto fonte interna. Por exemplo, o Código Civil de um país é uma fonte importantíssima do direito internacional privado. E, geralmente, o Código Civil traz questões de família, contratos, como vocês sabem. Então, é uma fonte importantíssima. Segunda, tratados. Existem vários tratados que dizem respeito à norma de direito internacional privado. Por exemplo, tem tratados sobre a questão dos alimentos no exterior, a seleta execução de alimentos no exterior. Então, aí é um tratado. Tem o Código Bustamante, que padroniza as normas de direito internacional privado do continente americano, que é uma lei de quase 100 anos. Lei não, tratado de quase 100 anos. A doutrina, que é a obra, também chamada literatura, né, a obra dos principais autores. A jurisprudência, que pode ser nacional ou estrangeira. E os costumes. Reparem que no direito internacional privado, os costumes não estão entre as fontes principais. No público, sim. No privado, aí é diferente. Vou passar mais um slide para vocês e aí a gente dá uma parada. A lei interna, pessoal, é a principal fonte do direito internacional privado no Brasil e na maioria dos países. E essa fonte interna, no caso do Brasil, não é só a LINDB. O próprio Código Civil é uma fonte importantíssima. Outra fonte importantíssima também é a Lei de Imigração. A gente já falou aqui dela várias vezes. E se vocês fizeram a AB, estavam atentos no semestre passado, que eu falei que ia cair Lei de Imigração do concurso da OAB e caiu. E a tendência é continuar caindo, tá? A Lei de Imigração. Lei de Imigração. A lei de imigração deve continuar um assunto muito importante. A lei de imigração, pessoal, é uma norma muito nova. As pessoas ainda não estão acostumadas a ela, mas ela não vai ser revogada. Por quê? Porque mesmo que no atual governo, várias pessoas já falaram dessa lei, o custo de você revogar uma lei é muito alto. E a lei de imigração, ela tem um perfil parecido com o que foi o Código do Consumidor, o ECA e até a Constituição 88, ou seja, uma legislação moderna e que às vezes demora um pouquinho para os próprios juristas pegarem. É esse o perfil dela, tá certo? Não é outra coisa não, é isso. É uma legislação feita por especialistas da área, né? É uma legislação moderna, mas ela é uma fonte importante também, porque ela perceba que ela estabelece vários direitos para os estrangeiros, como, por exemplo, o estrangeiro tem direito a benefícios sociais aqui no Brasil, igualdade de condições com o brasileiro, né, se precisar de Bolsa Família,
de um auxílio como esse que teve para a pandemia, garante a matrícula, garante o acesso ao sistema de saúde, expressamente. Né? Principais fontes legislativas internas do Brasil. Primeiramente, com certeza é a mais importante, quando eu critico as pessoas que falam que quem fala só é a LINDB. A LINDB é importante, mas não é só a LINDB. A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileira, a LINDB, né, que é a Lei 12.337/2010, na verdade, 80% dela é aquela lei de 43, né, o decreto-lei de 43. Mas, naquele tempo, era chamada Lei de Introdução ao Código Civil, LIC. Inclusive, é muito parecido com o da Suíça. Depois eu vou... Tem alguns exercícios, podem reparar que na Suíça adota uma norma muito parecida com ela. Então, ela é a mais importante, mas existem outras. A Constituição Federal de 88, com certeza. A Lei de Imigração, que a gente já falou, que é a Lei 13.445/2017. E a legislação esparsa, né, como o Código Civil, Tributário, Penal. Direito internacional privado pode trabalhar normas penais, principalmente naquela questão de reconhecimento de sentença estrangeira. Por exemplo, para uma pessoa, um brasileiro que foi condenado lá fora, cumprir pena aqui no Brasil, né? Tem que homologar a sentença. E, às vezes, para ele é até interessante. Oi? Por exemplo, uma sentença penal emitida por um juiz lá, pode se aplicar aqui no Brasil? Sim, mas tem que verificar, por exemplo, a pena. Se for uma pena de morte, pode ser executada, fica ao limite, entendeu? Tem que haver essa adaptação. No Brasil, uma opção da sentença estrangeira, e o Brasil entender que não seria fácil. O Brasil poderia julgar. Eu entendo que não julgaria, não, entendeu? Os tratados internacionais têm grande importância na ausência de leis supranacionais. Aliás, leis supranacionais só existem na União Europeia. Fora da União Europeia, não há. Existem leis supranacionais, sim, mas só no contexto europeu. Nos outros... Bota a máscara, Pedro. Não, para falar, mesmo que a gente não escute, mas é bom. Principalmente por isso, porque você está falando... Sim, Pedro, com certeza. Na União Europeia, o único processo... Existem vários processos de integração, inclusive o Mercosul, como você sabe. Mas o único lugar do mundo que você vai ter leis supranacionais que vinculem os estados é na União Europeia. Porque lá você tem, sim, leis supranacionais que vinculam os estados automaticamente, independente da ratificação. Os outros processos de integração, como o próprio Mercosul, existem normas regionais, mas elas precisam passar por um processo de aceitação interna, que a gente viu isso em direito internacional público, para entrar em vigor, tá? É um processo muito mais burocrático. Então, por exemplo, o processo... Basta vocês pensarem numa coisa relativamente simples. O quanto demorou para sair a questão da placa do Mercosul? A placa do Mercosul, a placa de automóvel do Mercosul. Na União Europeia, ó, acho que desde os anos 90, você tem aquelas placas padronizadas na União Europeia que você viu lá. Ou seja, tem o nome do país, né, a bandeirinha, não sei o quê. As do Mercosul, inclusive o Brasil foi um dos últimos. O Uruguai e a Argentina já... Pronto, em 2016 eu fui para o Congresso do Uruguai, do COMPED, e já estavam com as placas do Mercosul. E o Brasil só veio adotar o quê? Foi ano passado. Acho que o meu sogro, ele placou... O meu sogro mora em Cupira. Acho que ele foi um dos primeiros a emplacar o carro com a placa do Mercosul. Acho que foi um dos primeiros o dele, Pousinho Branco. Foi em janeiro, ele comprou em janeiro de 2020. Um dos primeiros a aparecer. Aí até a minha esposa estava falando assim, é bom e, por outro lado, ninguém vê o nome mais da cidade. Ela estava falando isso.
Né? Então, de fato, tem essa questão, entendeu? Então, a União só existe no espaço da União Europeia. E aí os tratados, gente, eles obrigam no plano nacional e internacional simultaneamente, né, ao mesmo tempo. Então, vamos encerrar por aqui, já passou de 8 horas. Vou abrir aqui para perguntar se vocês, os que estão aqui, os que estão remotos, têm alguma pergunta. Ô, professor, Oi, Juliana, pode falar. o senhor pode explicar novamente essa questão da pluralidade de métodos, a parte territorial, que eu esqueci de fazer uma observação e não entendi muito bem. Pronto, Juliana, para quem está aqui na presencialidade, está perguntando sobre a questão do método territorial. Esse método territorial, Juliana, ele avalia a norma vigente em cada território, perdão. Ele adota o princípio da territorialidade. E também existe no direito internacional privado. O direito internacional privado, ele trabalha principalmente com a extraterritorialidade, mas a territorialidade existe. Por exemplo, onde é que a territorialidade existe? Eu falei isso hoje várias vezes. Na questão dos imóveis. Nas imóveis sempre segue o princípio do método territorial. Ou seja, todo imóvel sempre é regido pela lei do país que estiver situado. E aí vocês podem achar que é uma coisa impossível. Não, gente, pelo amor de Deus. Muitos desses empresários, inclusive aqui de Caruaru, eles têm imóveis no exterior, ou seja, e a maioria dos empresários brasileiros tem imóveis no exterior. A maioria ou é na Flórida, ou é em Portugal, que francamente é muito melhor do que a Flórida. Miami é brega com força. Portugal não, ó. Se eu ficasse rico e ganhasse na loto, eu morava em Portugal. Que é muito bom. O padrão de vida, a qualidade de vida, aliás, o padrão não, a qualidade de vida que você tem, um dos países mais seguros do mundo, um dos países que tem um bom clima, segurança, uma culinária fantástica, né? Eu moraria, com certeza, se eu ganhasse. Agora, muitas vezes o aluno até pergunta, professor, e para emigrar, Portugal é bom? Não. Não é bom, os salários lá são baixos dos padrões europeus. É bom para quem tem dinheiro e quer sossegar. Aí vale a pena. Pronto, por exemplo, o professor Alexandre Costa, que saiu da instituição, o filho dele estava estudando em Coimbra, e também ele estava aposentado já, né? Estava querendo vender o imóvel dele e ir embora para lá, para Portugal, para morar, para sossegar. E Alexandre Costa, inclusive, era muito... ele ficava muito irritado com a classe média de Recife. Ele odiava a classe média de Recife. Eu vou para Portugal, que aí... Sim, mas ele vai morar... acho que ele vai ficar ali na região de Coimbra, de Évora, muito bom. Então, ele disse, vou vender minha casa, eu, no caso, não em Recife, e dá para ele se ajeitar lá. O filho já estava estudando para lá, aí foi-se embora. Liguei para ele, depois disse, não, foi por isso. Praticamente, ele foi assim, foi a pedido, praticamente. Era muito querido por todos aqui, pela reitoria, extremamente. Então, gente, esse é o territorial, entendeu, Juliana? Ele é excepcional, perceba, porque o direito internacional privado ele se baseia principalmente na extraterritorialidade, que é na possibilidade de você aplicar a legislação de um país em outro. Já no caso de imóveis, não. É a lei do lugar em que o imóvel está situado, entendeu? Pronto, gente. Mais alguma pergunta? Aí semana que vem não tem aula, na outra não tem a minha aula, e aí é a minha semana de estudos que eu vou para o sertão. Né? Inclusive, todas as semanas eu estou colocando na mesma data que eles chamam de poder fazer isso. De vez em quando dá uma escapulidinha para o sertão também, para ver família, coisas. E por hoje é só. Desejo uma boa semana para vocês. E quem for curtir o seu carnaval, descanse, não se aglomere, tome os devidos cuidados. Né? Só para descansar e faça aí
oração, enfim, cada um tem a sua fé. E Oswaldo, que fazenda que nada, coitado de mim, né? Fazenda. Deus me livre. Cupira eu só vou lá no Natal, para ver a sogra. Ah, minha esposa foi hoje para Cupira, inclusive eu estou com o carrinho dela aí. Então, tchau, tchau, pessoal, até a próxima. Deixa eu desligar aqui.